Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre: Advento, o Senhor vem na sua direção. Hoje o Evangelho nos recorda que há muitos séculos quase todos os homens se separaram de Deus. Então veio aquele dilúvio universal, a terra se inundou de água. Quando a humanidade se afasta de Deus, o mundo se inunda, não de água, mas de problemas. Só se salvou a família de Noé, e não porque era da família, mas porque eram justos. Noé e a sua família, uma família de justos. Agora, Jesus nos pede que nos esforcemos para ser bons. Então, neste início do ano litúrgico, nesse início do tempo do Advento, o primeiro domingo nos chama à vigilância, a estarmos despertos, acordados. E o que significa viver despertos? Significa primeiro o seguimento, seguir de verdade os passos de Jesus. Depois, não cair no ceticismo, na indiferença diante da marcha do mundo. Quantas pessoas andam céticas, outras até descrentes. Aquela frasezinha maledicente que está na boca de tanta gente, que diz: quanto mais conheço o ser humano, quanto mais conheço os homens, mais gosto do cachorrinho. Ela revela um ceticismo com a própria condição humana, existencial. Quanto há de indiferença. Alguém ousou lembrar que entre o ódio e a indiferença consegue ser ainda pior que o ódio. O indiferente nem considera a existência do outro. Aquele que odeia sabe que o outro existe e tem vivas ânsias inflamadas contra, mas considera a existência do outro. O Papa Francisco, não faz tanto tempo, nos lembrou ou constatou que há na sociedade uma grande indiferença, uma cultura da indiferença, que só será superada pela cultura do encontro. O mesmo Papa, falando sobre isso, também diz que nós perdemos o dom das lágrimas, o dom de chorar diante do sofrimento do outro. Até que ponto, efetivamente, a dor do outro me alcança, me toca, me comove? Até que ponto sou capaz de chorar, digamos espontaneamente, pela dor do outro? Às vezes a gente chora com alguém distante porque apareceu na televisão, e daí tinha uma música de fundo, e daí tinha uma voz conduzindo um pouco a narrativa, mas é aquele que é nosso vizinho, aquele que por vezes se senta ao nosso lado aqui na igreja, que sofre, né? Aqui no bairro, a partir das visitas da Pastoral da Pessoa Idosa, a gente tem um retrato um pouco mais completo das casas. E quanta gente na solidão, quanta gente em casa com precariedade de subsistência, quanta violência dentro de casa, de abandono, aqui. Mas, como está todo mundo cuidando da sua vida, né? Cada qual da sua, não nos interessa. Não podemos nos entregar ao pessimismo. Eu esqueci de fazer um alerta no início da conversa. Hoje eu estou meia boca, né? Então, se vocês começarem a dormir, pode dormir em paz, né? Que tá pior que o normal, né? Então, pode dormir que Deus vai dar um jeito de fazer a palavra dele chegar ao seu coração. Você sai da mesa falando: acho que eu sonhei isso, assim, né? Só esse alerta, né? E não foi nenhuma noitada, né? Você vai falar: o padre estava na noitada, ficou...
é preciso viver despertos. Significa também não deixar que o nosso coração endureça. Quanto desamor há entre nós. E não vamos falar de notícia que a gente ouve de violência que apareceu no jornal, etc. Não, em nós, naqueles que rezam. Dá para ver quando a gente omite uma opinião sem filtro, a gente deseja a morte para o outro com muita facilidade. Um desejo de vingança, assim, bem inflamado nós temos. Quando somos contrariados, nós desejamos morte para o outro. Às vezes a gente não fala assim porque é feio, né? Fica uma coisa horrorosa, não temos pensamentos assassinos. A gente até ousa dizer assim, olha, fulano me fez mal, fulana me fez mal, até perdoei, mas não quero ver nem pintado. É morte, é ódio, é coração duro. Se lá no tempo de Jesus ele falava que Moisés, no tempo dele, tinha permitido algumas coisas por causa da dureza do coração, ou da dureza de cabeça, hoje não é muito diferente. O que efetivamente toca o coração da gente, né? É preciso que a gente desenvolva uma delicadeza interior, uma sensibilidade. E podíamos voltar de novo ao exemplo do Papa, né? Voltar de novo ao exemplo do Papa. Logo quando ele foi eleito, 2013, né? No primeiro encontro que o Papa teve com os cardeais, acho que 3 dias depois de eleito, ele fez um discurso profundo, bonito, amplo, apresentando assim um panorama do mundo para os cardeais. E lá pelas tantas ele dizia assim, tomemos cuidado para não sermos alimentados pelo veneno da amargura que o diabo nos oferece todos os dias. Tomemos cuidado para não bebermos o veneno da amargura que o diabo nos oferece todos os dias. E depois ele aconselha, cuidado, não caiamos no pessimismo. Pessimismo sobre nós, pessimismo sobre os outros, sobre as pessoas. Viver despertos, portanto, é viver no seguimento de Jesus, é não se entregar ao pessimismo, é desenvolver uma delicadeza interior. Podíamos fazer um exemplo, né? Desenvolver um exemplo. Embora todos nós sejamos educados, né? Pessoas polidas, está perto da hora do almoço, talvez alguém veio para a missa até nem café tomou, então tá com o sininho interno pedindo comida, né? Então imaginemos assim, daqui a pouco, meio-dia e meia, ao sair aqui da igreja, a rua está interditada, tem uma barraca ali na frente, e tem uma mesa farta servida para a gente, né? É só um exemplo, não tem nada disso lá fora, hein? Não cria expectativa falsa. Então, como será que a gente agiria, mesmo nós, educados, né? Às vezes a gente chegaria lá já desejando comer logo, chegar antes para não ter atropelo, chegar antes para se servir do que tem de melhor. Ou aquele que chega, né? Tem 200 pessoas, ele chega e estaciona ali na beira da mesa, esquece que tem outros para se servirem. Não é que ele vai comer tudo, não é essa a ideia. A ideia é não perceber que eu posso facilitar um pouco a vida dos outros. Eu posso favorecer o outro com pequenas coisas. Não são grandes coisas. Não vou nem dar exemplo de trânsito, que aí eu acho que eu exageraria, né? Então precisamos nos alimentar de esperança e alimentar de esperança os desalentados. Mas que palavra teremos de esperança para os outros se nós não cultivarmos a esperança em nós? Que palavra de vida teremos para dar aos outros se nós não nos apropriamos da palavra de vida para nós? Também atrever-nos a ser diferentes, sem afetação, acreditar na força do Evangelho. A gente vem aos domingos à igreja, escuta a palavra, escuta o Senhor. E que força tem o Evangelho no dia a dia de nossa vida?
Não deixar também que se apague o nosso desejo de buscar o bem para todos, como há pouco eu falava desse exemplo, né, de quando saíssemos da igreja com uma mesa farta. Favorecer o caminho do outro, cuidar do outro, sem nenhum tipo de vanglória, apenas uma situação razoavelmente boba que me aconteceu há algum tempo. Passava por uma estrada, estava sozinho, a estrada é até bastante movimentada, especialmente naquele trecho, e vi de longe que tinha uns cones dividindo, né, a estrada, porque a sinalização estava prejudicada, tinha uns buracos também, e não tinha acostamento. E um dos cones, por algum motivo, caiu, né, no meio da pista. E como eu não vinha carro de trás, não vinha carro da frente, eu dei o sinal e parei e devolvi o cone no lugar dele, né? Ninguém me viu, mas aí passando lá mais adiante, alguém me parou. Algum funcionário, não sei do que. Eu fiquei meio receoso, falei, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Essa pessoa que eu roubei o cone, né? Fiquei pensando mesmo. E o moço só queria me agradecer, falou assim, obrigado, né? Se outras pessoas fizessem assim, mas sem nenhuma vanglória minha, certo? Só para dizer assim, uma coisa que não me custou nada. E que poderia custar a vida de outro depois de mim, que viesse mais veloz, ou um outro que fosse desviar e o outro pegasse. São coisas pequenas, gente, que nós podemos fazer, não nos custará nada e favorecerá o outro, todos os outros. Mas para isso eu preciso não estar no centro. Eu preciso que o outro seja o centro da minha atenção, do meu afeto, do meu interesse. Viver com paixão a pequena aventura de cada dia tem a sua preocupação, cada dia tem a sua sorte. Viver hoje com paixão, como quem quer realizar, como quem quer fazer, como quem quer ser melhor, como quem quer ver um mundo melhor. E repito, fazer pequenos gestos que talvez para os outros, aparentemente, ou até para você, não significam nada. Senão a gente fica pensando, como eu não consigo fazer uma coisa grande, eu não consigo resolver todos os problemas, eu não faço nada. Entre o tudo e o pouco, faça sempre o pouco. Entre aquilo que você diz que não faz porque não está no seu alcance e aquilo que está no seu alcance, faça o que estiver no seu alcance. Um dos riscos que ameaçam a nossa fé é cair numa vida superficial, mecânica, rotineira. E não é fácil escapar. Com o passar dos anos, os projetos, as metas, as ideias de muita gente acabam se apagando. Não poucos acabam levantando-se cada dia só para ir levando a vida, né? Um pouco na ideia da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Por um tempo talvez seja confortável, agradável, mas até quando? O apelo de Jesus a que estejamos vigilantes nos chama a despertar da indiferença, da passividade. Eu posso fazer alguma coisa, você pode fazer alguma coisa, eu devo fazer alguma coisa, você deve fazer alguma coisa. E procurando já o rumo do brejo aqui da conversa, será preciso, no dizer de um cardeal português, que nós abramos um espaço dentro de nós para acolher o mistério da encarnação, do Deus que vai nascer no Natal, que vai se encarnar no Natal. Ele fala da urgência da lentidão. Urgência da lentidão. Afinal de contas, o Senhor veio na carne, o Senhor virá na glória e o Senhor vem ocultamente todos os dias, diz ele. Nós passamos pelas coisas sem habitá-las. Quanto que a gente vive planejando amanhã, depois de amanhã ou esperando a sexta-feira? Será que uma vida só de sexta-feira ou só de sábado, né, só de descanso faz sentido? Aqueles que se aposentaram há pouco tempo, talvez ainda estejam felizes pela aposentadoria. Trabalhavam, pararam. Aqueles que já se aposentaram faz um pouco mais de tempo e ainda não se preencheram, acham um horror.
Não fazer nada é péssimo. É uma experiência de não viver. Então, viver esperando o dia de não fazer nada não parece algo fora do prumo? E a gente fala gostosamente. A gente passa a semana esperando o dia de fazer nada. E na semana que tinha que fazer algo, fez? Como fez? Com alegria, com gratidão, com empenho? Se eu faço sempre esperando chegar ao final do expediente, com que empenho eu faço o que tem que ser feito? Então passamos pelas coisas sem habitar as coisas. Nós falamos com os outros sem ouvir. Nós juntamos informações que nunca chegamos a aprofundar. Tudo transita, diz ele, num galope ruidoso. Na verdade, a velocidade em que vivemos nos impede de viver. Quanto que a gente celebra o que conquista, o que produz? Né? Quanto que a gente para avaliar e perceber quanto que a gente fez de bom para a gente, para os outros? Parece que é proibido. Parece que a gente não tem tempo de comemorar as próprias vitórias da vida da gente. Então, irmãos, o Natal não pode passar como um galope ruidoso. Afinal de contas, é a chegada no humano daquele que os espaços não podem conter. E efetivamente termino fazendo uma observação talvez desagradável. O duro que a gente fala assim, talvez desagradável, porque já sabe que é desagradável, né? Só para o recurso, né? Mas aí já entrega o recurso e acaba com tudo, né? Vejam, nós iniciamos hoje o tempo do Advento, que é um tempo que prepara para o Natal. O Natal do dia 25 de dezembro, mas também para a volta do Senhor. Mesmo, e daí não queria que fosse uma crítica assim à igreja, né? Mas é uma leitura. Mesmo algumas igrejas, a gente vai hoje, e já tem árvore de Natal, tem umas que tem até Papai Noel. Muitas luzes, mas ainda não é o tempo do Natal. O tempo do Natal começa no dia 25. Nós estamos no tempo da preparação da festa e não da festa. A gente tem embolado todas as coisas de um jeito que a gente não sabe mais distinguir o que é o antes, o durante e o depois. Por isso que ter filhos sem casar, namorar como se fosse marido e mulher, depois quando for marido e mulher viver como se fosse solteiro, está liberado. Mas não quero ser moralista nem retrógrado. A gente não sabe mais distinguir os tempos e os momentos das coisas. Aí chegou outro aqui e talvez ainda diga assim, puxa, mas aqui feio, não tem nada de Natal. Claro, não é Natal ainda. Na sua casa você faz o que você quiser, o shopping faz o que quiser, as lojas fazem o que quiserem, precisam de atração, mas quem celebra e sabe o motivo da celebração não pode fazer de qualquer jeito. E vai entrando assim gostosamente dentro da igreja um espírito mais pagão do Natal do que o espírito natalino expandindo pelo mundo. E a gente tem responsabilidade com isso, né? Vamos montando devagarzinho. Tem pessoas para quem o menino Jesus é aquela peça de terracota, como essa pequenininha que a gente tem ali, que fica numa caixa durante o ano inteiro. Aí nessa época sai da caixa. Tem gente cuja fé está no menino Jesus que já cresceu, que já morreu na cruz, já ressuscitou e vive para sempre. A gente não reza para o menino Jesus, ele já cresceu, já ressuscitou. Nós apenas recordamos que num tempo ele passou por aqui e viveu toda essa experiência. Para as crianças a gente pode fazer, pode encenar, mas nós que crescemos precisamos ter uma fé um pouco mais adulta. E sem misturar as coisas. Bom, desculpem-me ser desagradável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.